Olá, família na veia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os sinais vitais, que são os indicadores da condição de saúde de um indivíduo. Os sinais vitais também são conhecidos como TPR-PA. Sabe o que significa? T, temperatura, P, pulso, R, respiração, PA, pressão arterial e tem agora o quinto sinal vital, que é a dor. Vamos lá? O primeiro sinal vital é a temperatura. Ela é medida em graus Celsius aqui no Brasil. A medida normal, ou seja, a normotermia, é de 36 a 37 graus Celsius. E quando ela está abaixo de 36? Ela é a hipotermia. E quando ela está acima de 37? Aí a gente tem várias medidas. 37,1 a 37,5, ela é estado febrícula. Acima de 37,5, ou seja, de 37,6 a 38 é o estado febril. De 38 a 39 é a febre. 39 a 40 é a pirexia. E acima de 40 é a hiperpirexia. Importante lembrar que febre, com essa temperatura alterada, febre é a condição patológica do aumento da temperatura, ou seja, algo que não está certo. Está alterando essa temperatura para valores acima do normal. Agora, hipertermia. Hipertermia é uma condição quando você está em atividade física ou quando você tem um ambiente muito quente. A sua temperatura ela vai aumentar, mas não é por uma condição patológica, e sim por uma condição do ambiente. A temperatura pode ser aferida de diversas formas. Pode ser medida auricular, medida oral, medida na testa, medida axilar e medida retal. E para medir nós utilizamos o termômetro. Antigamente a gente utilizava o termômetro de mercúrio. Esse aqui você deve ter em casa. Hoje em dia não se usa mais. A Anvisa só autoriza o termômetro digital. Por quê? O mercúrio, além das questões ambientais, o mercúrio, quando esse termômetro quebra, ele pode contaminar tanto a pessoa quanto o lençol freático. Por isso, é proibido. Hoje em dia, a gente só utiliza o termômetro digital. O modelo varia de acordo com a via. Tem o digital, por exemplo, axilar e tem o digital retal. Mas depois da pandemia, a gente também ganhou uma nova forma de medição, que é na testa, pelo termômetro infravermelho, também conhecido como pistola. Com certeza você conhece uma. E o pulso? O pulso é medido em batimentos por minuto, BPM. O normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. O que é o pulso? O pulso é a ondulação exercida pela expansão e a contração das artérias resultante do batimento cardíaco. O pulso normalmente é medido na artéria radial, na artéria carótida, na artéria femoral. São os mais comuns. Mas também pode ser verificado em outros locais, como por exemplo a pediosa, que fica no pé. O pulso pode ser medido através de 3 características: amplitude, frequência e ritmo. A amplitude é a sensação, quando você está com o dedo na artéria, é a sensação desse pulso. Se ele bate forte, se ele bate cheio, ou se ele bate fraco, se ele bate fino, se ele bate filiforme. Existem essas duas formas, ou ele é forte e cheio, ou ele é fraco, fino, filiforme. A outra forma é a frequência, ou seja, a quantidade de batimentos que você consegue sentir. A frequência pode ser medida da seguinte forma: se você está com os batimentos normais, 60 a 100, você está normoespígmio ou normocárdico. Se você está com os batimentos acima de 100, você está taquispígmio ou taquicárdico. Se você está abaixo de 60, você está bradisfígmio ou bradicárdico. E quanto ao ritmo? O ritmo ele é definido entre regular e irregular. Quando você sente o batimento com o mesmo intervalo, ele é regular. Quando você sente o batimento de forma irregular,
ele é irregular. Uau! Lembrando que para você verificar o pulso, você só pode utilizar o seu dedo indicador junto com o dedo médio, não utilizar o polegar, porque no polegar você vai sentir a própria pulsação do polegar, ok? A respiração é a contagem das incursões respiratórias por minuto, por isso essa é a medida da respiração. O comum, o normal, é de 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. Quando o indivíduo está com 16 a 20 incursões respiratórias por minuto, a gente diz que esse indivíduo está eupneico. Quando está acima de 20 incursões respiratórias por minuto, a gente diz que ele está taquipneico. Quando ele está abaixo de 16 incursões respiratórias por minuto, a gente diz que ele está bradipneico. Quando ele não tem incursões respiratórias, a gente diz que ele está apneico, que é a famosa apneia. A pressão arterial nada mais é que a força exercida pelo sangue na parede das artérias. Ela é medida em milímetros de mercúrio. Vocês lembram do batimento cardíaco, da sístole e da diástole? A PA nada mais é que a medida da pressão sistólica e da pressão diastólica, ou seja, da força exercida nas artérias na sístole e na diástole. A sístole é a contração cardíaca provocada pelos ventrículos e a diástole é o relaxamento cardíaco provocado pelo enchimento dos átrios. Por isso, a primeira medida da pressão costuma ser, é a mais forte. E a segunda medida da pressão é a mais fraca, a pressão máxima e a pressão mínima. A pressão normal, considerada normal para o indivíduo adulto, é 120 por 80, 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Nessa medida, o indivíduo é considerado normotenso. Quando ele está de 120 por 80 até 130 por 85, é a medida em que ele está normotenso. Acima de 130 por 85, ou seja, acima de 140 por 90, ele está hipertenso. E abaixo de 120 por 80, ele está hipotenso. Para medir a pressão arterial, a gente utiliza dois equipamentos, o estetoscópio e o esfigmomanômetro. E o nosso quinto sinal vital, a dor. A dor ela é subjetiva e universal. Ela pode ser sentida de formas diferentes, em indivíduos diferentes, em culturas diferentes, mas existe uma forma que a gente consegue pelo menos ter uma noção da intensidade dela. Normalmente, a equipe de enfermagem se utiliza de dois tipos de escala. A escala numérica, que normalmente vai de 0 a 10, 0 é ausência de dor total e 10, dor máxima, ou também a de intensidade, que vocês com certeza já viram, que são umas carinhas. A carinha mais triste é muita dor e a carinha mais feliz é pouca dor. A dor pode ser classificada entre dor aguda, dor crônica e dor fantasma. A dor aguda é aquela dor de início súbito e intenso, que o paciente sabe precisar exatamente a localização dela. Um exemplo, uma topada, uma dor naquela espinha bem grande quando você era adolescente, uma dor de pós-operatório. A dor crônica é aquela dor mal delimitada no tempo e no espaço, que o paciente não consegue precisar quando ela começou ou quando ela terminou, porque parece que ela é infinita. Um exemplo dessa dor é a dor de enxaqueca, de hérnia de disco. A dor fantasma ocorre quando o paciente perde um membro, mas continua sentindo dor no membro perdido. É o caso, por exemplo, de alguém que amputou a perna direita, mas continua sentindo uma dor na perna direita, misteriosamente. Vamos ver como é na prática? Leve numa bandeja todo o material já separado e higienizado e não se esqueça de cumprimentar o paciente e explicar o procedimento. Para a verificação da temperatura, seque a axila do paciente, quando necessário, e insira o termômetro na axila mais distante de você, para que você possa verificar os demais sinais sem perder tempo. Oriente o paciente para ficar com o braço em repouso. Se ele mexer, pode alterar a temperatura, ok? Enquanto o termômetro faz o trabalho dele, aproveite para verificar o pulso. Posicione o indicador e o dedo médio na artéria radial e, com o auxílio de um relógio com um contador, verifique o pulso por 60 segundos. Verificou o pulso, agora é hora de aproveitar e verificar as incursões respiratórias sem o paciente perceber, para que ele não altere a respiração de forma consciente.
Assim que terminar, não se esqueça de anotar os sinais aferidos, para não se perder na contagem. Com certeza agora o termômetro já deu seu tempo. Hora de verificar a temperatura ferida. Retire da axila, verifique a medida obtida na altura dos olhos e anote, sempre para não esquecer. E por último, mas não menos importante, hora de verificar a pressão arterial. Pegue o esfigmomanômetro e o posicione no braço do paciente. Não vamos nos estender nessa técnica hoje, porque temos aqui no canal um vídeo explicando o passo a passo. Se você ainda não viu o nosso vídeo de pressão arterial, não tem problema, eu vou deixar no card aqui em cima. Após medir a pressão do paciente, retire todo o material, anote a medida, agradeça a ele pela colaboração e pronto! Procedimento de TPR-PA finalizado. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Até a próxima! Oi família na veia, tudo bem? Eu tô aqui na Universidade Unigama, unidade Barra da Tijuca, onde a gente grava todos os nossos vídeos de procedimento. Como vocês podem ver, esse anatômico é muito irado, olha só. Várias peças interessantes para você aprender, ó. Tem até cérebro, ó. E aí, ficou com vontade de estudar aqui? A gente oferece um descontão na veia para quem quer estudar numa universidade de qualidade por um preço justo. Se quiser saber mais, só clicar no link da bio.